A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, do versículo 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Nós estamos na 8ª semana do tempo comum, na liturgia da igreja, e vamos caminhar assim até final de novembro, quando de novo começamos o novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Por enquanto, estamos lendo São Marcos, já no capítulo 10. Vamos ler também os outros dois, Lucas e Mateus, porque o Evangelho de João, nós já refletimos durante a Páscoa. E hoje há aqui uma proposta de Pedro para Jesus, né? Que é uma pergunta, né? Que até faz sentido também. Os apóstolos sabem que Jesus é pobre, né? Jesus diz no Evangelho que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E eles próprios, os apóstolos, têm que deixar tudo o que possuem. Então, Pedro faz essa pergunta: nós que deixamos tudo para te seguir, né? O que é que vai acontecer? O que é que nós vamos ganhar com isso, né? A intenção é essa. E Jesus mostra aí que Pedro deixou uma preocupação para ele, né? Para a turma. Pedro sempre tem iniciativa de falar em nome de todos. É o primeiro que Jesus vai entregar a sua igreja como chefe da igreja. E há aqui um interesse compensador. Eu estou deixando isso, estou fazendo aquilo, e agora o que é que eu vou ganhar? Eis que deixamos tudo e te seguimos. Portanto, todos somos chamados também, né? Esse chamado não é só para os apóstolos, para Pedro, é para todo aquele que quer seguir Jesus. O que está aqui em evidência é que nós devemos colocar em primeiro lugar, nossa vida deve estar sempre em seguimento à pessoa de Cristo. E esse segmento é muito exigente, porque nós temos que nos desprender das coisas materiais. Temos que nos desprender. Olha, todos nós só falamos agora naquelas enchentes, né, lá do Rio Grande do Sul. Pois bem, quem era que pensava que tinha que perder tudo, né? Então, nas enchentes ali, as pessoas perderam tudo. E muita gente perdeu até a vida, né? São milhares de pessoas, a gente depois vai saber tudo. Cidades arrasadas, né? Sem nada mais.
Isso é uma evidência que merece de nossa parte uma reflexão. Porque para Jesus não pode haver esse sentimento de apego, né? Porque inclusive Jesus propõe e ainda diz mais: vocês vão ter que deixar, né, pai, mãe, filhos, campos, casas, vocês vão perder tudo por causa de mim. Mas ainda diz assim, e também com perseguições. Isso aqui é que é, não é, a chave do negócio. Porque Jesus mesmo vai dizer: se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês. O negócio é uma engrenagem que não é fácil, né? Agora, a gente, conhecendo a história da igreja, os 4 primeiros séculos do cristianismo, eles foram para nós um exemplo, né, de vida de comunidade cristã. É uma proposta para as nossas sociedades. É a vivência dos primeiros cristãos. Eles tinham a partilha dos bens entre eles e não faltava nada a ninguém. Ao contrário, tudo se multiplicava. Não vai faltar tampouco a perseguição, porque muitos mártires nos primeiros séculos do cristianismo, aquelas palavras de Jesus se concretizaram nas primeiras comunidades que viveram essa proposta. Eles partiam o pão pelas casas e celebravam a Eucaristia. Havia de fato um clima de satisfação e também era acentuado aquele espírito de doação, de solidariedade, de repartir, né? Até a Bíblia diz que era tão claro isso e tão evidente que ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. A gente encontra isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler Atos dos Apóstolos, quem tiver a Bíblia em casa, para vocês perceberem o modelo de sociedade que Jesus deixou, que era para tudo, né? Tem que se espalhar para o mundo inteiro. Tudo pode continuar dando certo. Agora, o que é que existe? É que foi infiltrado nas comunidades o egoísmo e o apego aos bens materiais. E vivemos num mundo capitalista. E também esse mundo socialista que pregam é um mundo interesseiro, né? Não é no sentido das primeiras comunidades cristãs, porque não tem Cristo. É só coisa para quem quiser tomar o poder e subir na vida, enriquecer, e de uma forma até ilícita, porque é fazendo do outro o seu servidor, né? Para trabalhar só para si. Então vem a ganância, vem a exploração, vem a opressão, vem a perseguição e tudo isso. Portanto, esse evangelho de hoje nos coloca numa situação de pergunta: nós estamos de fato seguindo a Cristo em toda a sua radicalidade ou apenas na devoção? É uma questão para a gente meditar. Rezemos. Ó Cristo Jesus, aos que deixarem casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos para te seguir, prometes generosamente recompensa. Corrige, Senhor, nossa ganância e nosso apego às coisas deste mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 10, do versículo 28 a 31. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.